E aí, como que a gente faz um briefing? Como eu falei para vocês, cada profissional tem aí o seu jeito de trabalhar. No nosso caso, a gente leva em consideração aí muitas informações. Como eu disse para vocês, o nosso formulário é tudo digitalizado, a gente faz tudo pela internet. Ele é um formulário que prevê aí a questão de localização, de dimensões, de tipo de vegetação, de clima, além de, logicamente, a gente conhecer o lugar pessoalmente. A gente fala das necessidades do cliente, de quais são os hábitos, das necessidades mais específicas de funções, de moradores, né? A gente conhecer o perfil de cada morador, sem deixar de levar em consideração os moradores que são pet. A gente leva aí em consideração o estilo preferido do cliente, os gostos, os hábitos pessoais, as imagens, o que o cliente deseja passar, né, com a reforma ou com a construção dessa casa, desse apartamento. A gente leva em consideração início e final de obra, a gente leva em consideração todas as exigências em termos de conforto, térmico, acústico, estético, sustentabilidade, outros hábitos pessoais. Enfim, gente, é muita informação, tá bom? É muita informação. E depois que o cliente responde tudo isso, aí você precisa ter a expertise de pegar todas essas informações e transformar isso numa leitura para que você estabeleça os mobiliários e a especificação dos materiais que serão utilizados. Então, ai, Dani, mas me parece muito complexo esse briefing. Não, gente, não é difícil, mas é trabalhoso. Tudo que é bem feito dá trabalho, tá bom? Então, é mais ou menos esse o raciocínio que nós levamos em consideração. Gente, fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, pessoal do Insta, do YouTube, pessoal do Face. Diga para mim aí um joinha se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Só para eu saber. Ah, beleza, o pessoal está ouvindo sim. Sim. Então, gente, ó, aqui eu tenho já algumas perguntas. Ó, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Eu vou respondendo aqui algumas perguntas que surgiram no meio do caminho. Ah, legal, Elaine, obrigada pela resposta aí, tá? Ó, qual é a próxima etapa depois do briefing? Vamos lá, ó. No nosso escritório, a próxima etapa depois do briefing é o que a gente chama de primeira versão do anteprojeto, tá? A etapa que vai para o cliente, tá? O que é a próxima coisa que o cliente vai ver? O cliente vai ver a primeira versão do anteprojeto, ou seja, ele vai conseguir visualizar o que a gente está planejando para ele, tá? Ele vai conseguir aí visualizar através de imagem ou através de vídeo, ambos 3D renderizados, tá, gente? Isso é muito importante. Numa outra live a gente vai falar a respeito disso. Aí ele vai conseguir começar a enxergar o sonho dele. Isso eu estou falando da próxima etapa externa, a etapa que vai para o cliente, beleza? A Cris está perguntando aqui, o briefing pode ser online ou é melhor presencial? Gente, tanto online como presencial, ele funciona bem, tá? Mas é óbvio que tudo presencial acaba sendo mais completo. Mas, por exemplo, às vezes a gente faz projetos para fora da cidade de São Paulo. Nesse caso, a gente faz o briefing online. Dá para ser pelo telefone, Dani? Não, não dá para ser pelo telefone, porque mesmo online você consegue aí captar as imagens, né? E enxergar a comunicação não verbal
desse cliente, porque isso é uma informação muito importante, tá? Então, dá para fazer pelo telefone? Não, não dá. Minimamente, esse briefing tem que ser feito através de uma reunião onde você tem a possibilidade de enxergar o cliente para conversar com ele, tá? Agora, é legal que a gente faça o briefing presencial? Sim, sempre muito mais legal, mas a gente tem aí, no nosso caso, a gente já faz isso há muitos anos, porque a gente tem clientes que moram fora do Brasil. Em outros casos, isso é uma realidade agora, depois da pandemia, né? Mas a gente sabe que o briefing, se for bem estruturado, mesmo à distância, ele é bem assertivo, tá bom? Mas no nosso caso, a gente já tem aí esse processo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, no começo, os primeiros briefings que a gente fez à distância não eram tão assertivos como o briefing que a gente faz hoje à distância. É tão bem fundamentado que a gente utiliza o mesmo formulário, tá bom? Tanto à distância quanto presencial. Por quê? Porque a gente já entendeu que as informações que a gente tem no presencial, a gente pode ter as mesmas informações à distância, tá bom? Legal. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque a Cris perguntou e eu acabei cortando a resposta da primeira questão de uma pessoa que tinha feito para mim. Então, ó, a próxima etapa do briefing que o cliente enxerga é a parte de visualizar, né? A primeira etapa, a primeira versão ali do projeto, do anteprojeto, tá? Mas a próxima etapa, internamente falando, é a especificação dos mobiliários e materiais. Então, depois que a gente tem um briefing, né, no nosso escritório, a gente transforma aquilo numa listagem, numa espécie de checklist, para a gente entender se tudo que o cliente está pedindo para nós está sendo contemplado, e depois a gente faz um levantamento de mobiliários e materiais que a gente entende que é o levantamento correto, né, o mais adequado para aquele cliente. E aí a gente transforma isso num documento que a gente chama de mood board, tá bom? Então, acho que agora ficou claro. Aqui tem mais uma outra pergunta. Eu posso criar o meu ou tem algum briefing específico que, como profissional, a gente precisa seguir? Então, hoje, qual que é a minha proposta aqui para vocês, né? É que vocês sofram menos do que eu sofri quando eu entrei no mercado. Então, quando eu entrei no mercado, eu precisei aí, ó, trabalhar firme durante 10 anos para formatar o nosso briefing. E o nosso briefing, na realidade, é um briefing muito bacana, mas que é aí um compilado de todas as informações de pesquisas que foram feitas, inúmeras pesquisas, de briefings que a gente teve acesso de outros profissionais, de colegas que às vezes compartilham essa informação, de cursos que foram feitos e da experiência. Entende? Então, a gente tem um briefing que foi aí desenhado para esse cliente que a gente atende hoje. Aí, o que eu costumo dizer, né? Se você já parte de algum lugar, você já partiu à frente. Se você quiser começar a construir o seu briefing desde o início, você pode fazer isso. Só que você vai levar um tempo maior para consolidar esse conhecimento, tá bom? Oi, Jô, que bom que você está aqui com a gente. Então, se você já parte, digamos assim, da metade do caminho, você já tem meio caminho andado. E aí você pode ir aprimorando esse formulário, tá bom? De acordo com a necessidade do teu cliente específico. Mas eu entendo que o que a gente tem já é bem completo, já bem encaminhado, tá? E aí eu tô vendo que aqui são essas as perguntas que a gente tem para responder. E eu quero agradecer, dizer para vocês que é muito bom ter vocês aqui conosco.
que a partir de amanhã a gente está no novo horário das lives, né? Bem como hoje, no horário de 12h05, a gente vai fazer a nossa live no nosso horário, nesse bate-horário, tá? E o tema de amanhã é esse, deve ser o seu, qual deve ser o seu foco antes de abrir um escritório? Então, para quem está interessado aí, está pensando em como vai fazer para abrir um escritório, não perca a live de amanhã. E, gente, compartilha, convidem os amigos, convidem os profissionais aí que você conhece, que estão aí no processo de sair do curso técnico, sair da faculdade, ou que estão aí já recém-formados e sem saber muito bem o que fazer. Eu tenho certeza que esse conhecimento aqui compartilhado vai ajudar muitos profissionais. Esse é o meu principal objetivo.